Atos, capítulo 1, verso 8. Os irmãos acharam? Diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Atos capítulo 2, versículo 4. Vamos ler. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Meu irmão, fique em pé, por gentileza. Levanta suas mãos aos céus. Levanta sua cabeça aos céus assim, bem alto. Eu queria que você soltasse a sua voz. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Não abra por nada. Pastor, eu tenho dificuldade de fechar os olhos. Aprenda a fechar os olhos. Porque quando você fecha os olhos, você entra em sintonia com o Espírito Santo. Soberano Deus e eterno Pai, nós invocamos o Teu nome nessa hora. O Senhor tem toda a liberdade nos céus e na terra para operar. E a igreja agora está levantando a voz e clamando ao Senhor. Espírito Santo, vem com poder e graça. Espírito Santo, venha encher a Tua igreja da presença, da glória, do poder e da autoridade. Você que sabe orar em línguas estranhas, comece a soltar a sua língua e a falar agora com o Espírito Santo. Deixa Ele tocar em você. Deixa Ele mexer com as tuas estruturas. Deixa Ele visitar a sua alma. Deixa Ele aquecer o teu coração. Deixa Ele tocar no seu espírito. Deixa Ele tocar em sua mente. Deixa Ele renovar as suas forças. Deixa o Espírito Santo restaurar você. Deixa o Espírito Santo tocar aí agora. Espírito Santo, toca agora. Toca agora, Espírito Santo, no teu povo. Que possamos receber batismo agora com o Espírito Santo. Que possamos sair daqui cheios. Cheios, cheios, cheios. Orabacantarabaxuriabacaia, Uriamassuriabacantoriabacaia, Larabassúria. Vai, igreja, entra no mistério. O Espírito Santo está aqui. Orabacanturiabassúria, Arabacaia, Aramassúria. Uriamacantoriabassuriabacantorabacantoriabacheia. Iriamassuriabacantoriamaia súria. Toque, Espírito Santo, com fogo, com fogo, com fogo, com fogo, com fogo, com glória. Visita, 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 Pai. Visita, traga sobre nós uma visitação do poder do Espírito Santo de Deus. Rei Ramaracanto, Liarabaséria, Uriamacanto, Liabaxé. O Espírito Santo está calçando pessoas.
Você vai sentir os teus pés pegando fogo agora. Você vai sentir um fervor nos pés. Vai começar a queimar. O Espírito Santo está calçando os seus pés agora. E um fogo do Espírito vai adentrar em você agora. Xarabacanto riamassuri abacaia. Recebe aí, recebe aí. Recebe aí, recebe aí. Recebe o toque do Espírito Santo. Recebe a graça do Espírito Santo. Recebe o renovo do Espírito Santo. Recebe o batismo com o Espírito Santo. Rabacanto riabassúria. Vai, igreja. Isso. Tem pessoas que estão sentindo os pés pegar fogo agora. Orabacanturi maraia suriaia bacanto orabashuria. Uria masuria bacanturi amassei decomanaia. Sinto fogo, 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 fogo do Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. As línguas são diferentes. Pode sentar. As línguas são diferentes. Nós não entendemos o mistério do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos concede a graça de entrar no reino, no mistério espiritual, que o homem natural não consegue compreender. Apenas o espiritual, o homem que é espiritual, compreende e discerne todas as coisas. Você pode dizer amém? Eu quero compartilhar com vocês o Espírito Santo na vida da igreja. Amém? Olhe para alguém e diga: o Espírito Santo na vida da igreja. O contexto em que os discípulos de Jesus estão. O contexto fala que antes da ressurreição de Cristo Jesus e antes do derramamento do Espírito Santo, eles estavam com medo. Diga: com medo. Eles estavam com medo de quem, pastor? Eles estavam com medo dos judeus. O sentimento que tomava conta desses discípulos era o medo, pairava no espírito, na mente, no coração desses homens. Era um sentimento de pavor, de medo. Era um medo de perseguição, porque outrora o Filho de Deus, o Jesus no qual estavam com eles, foi perseguido. E eles estavam com medo também de receber essa afronta, essa perseguição. E eles estavam trancados. Era o medo que levou Jesus, o Filho de Deus, o medo que eles tinham se levaram o nosso Jesus para a cruz, o que será de nós? Então o espírito que dominava na mente e no coração desses discípulos era o medo. Eles diziam: pregaram o nosso Jesus na cruz, o que será que vão fazer conosco? O medo pairava dentro do coração desses homens. Eles estavam apavorados. Mas a Bíblia diz que Jesus triunfou sobre a morte. Aleluia. Olhe para alguém e diga: Jesus triunfou sobre a morte. Eu preciso dizer para alguém: Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele está vivo. Ah, meu irmão, cutuque alguém aí e diga: Ele está vivo. Ele reina para todo sempre.
A impressão que eu tenho muitas vezes é que eu me deparo com um cristão no decorrer da minha caminhada que parece que tem a sensação de que Cristo, pastor Adair, está morto, está pregado na cruz. Você precisa entender, nós precisamos entender que nós servimos um Deus que está vivo. Eu não sei qual é a tua causa, eu não sei qual é o teu problema nessa noite, eu não sei qual é o gigante que se levantou dentro da tua casa, no teu casamento, na tua família, na tua empresa, no teu trabalho, mas Deus me trouxe aqui como boca de Deus para lhe dizer: Ele está vivo, e é Ele que conduz e dirige e cuida de todos os detalhes da sua vida. Aperte a mão de alguém que está ao seu lado e diga: Ele está vivo, fica tranquilo. Fica tranquilo. Depois então, diz-nos o texto que Jesus vai para o Monte das Oliveiras, acompanhado de 120 discípulos. E ali na presença deles, Jesus é levado às alturas. Mas antes de ser levado às alturas, Jesus disse para eles: permanecei na cidade. Qual cidade, pastor? A cidade de Jerusalém. Permanecei. A ordem de Jesus para esses homens era: permanecei em Jerusalém, para que vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o que Jesus queria dizer para eles é: permanecei na cidade, aguardando a promessa do meu Pai, até que do alto sejais revestidos de poder. Então começa uma busca incessante pelo poder do Espírito Santo. Esses homens precisavam ser abastecidos. Esses homens precisavam estar cheios do Espírito Santo para dar continuidade à missão que Jesus começou. Mas antes de exercer o ministério de evangelização, de sair e pregar o evangelho, esses homens precisavam estar cheios do Espírito Santo de Deus. Por qual razão, pastor? Esses homens precisavam desse revestimento do poder do Espírito Santo. Por que que Jesus disse para eles permanecerem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder do Espírito Santo? Por quê? Porque ninguém consegue executar a missão sem a ação do Espírito Santo de Deus. Olhe para alguém que está ao seu lado, dá um sorriso bonito aí que você tem e diga: ninguém consegue cumprir a missão sem a ação do Espírito Santo. Eu não sei qual é a sua função dentro do corpo de Cristo Jesus. Eu não sei qual é a sua função dentro da igreja na qual você congrega. Mas o fato que nos chama a atenção nesse texto é que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Para quê, pastor? Para cumprir o ministério, a missão, o chamado daquele que nos separou
e nos ungiu e nos levantou para levar as boas novas do reino. Bate no teu peito e diga: eu preciso estar cheio. A pior coisa que tem é a pessoa querer cumprir a missão que não é dela, que não é dele, é a missão de Deus, vazio. O que o homem tem para oferecer? Vazio, não tem para oferecer nada. Mas quando o Espírito Santo está habitando, e quando esse crente está transbordando do Espírito Santo, quando ele abre a boca, quando ele começa a cantar, quando ele começa a evangelizar, quando ele começa a pregar, o Espírito Santo é derramado. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga: você precisa ser cheio do Espírito Santo. E como que a gente se torna cheio do Espírito Santo, pastor? No culto de domingo? Apenas no culto de domingo a gente consegue ser cheio do Espírito Santo, pastor? Não. A gente consegue ser cheio do Espírito Santo apenas no culto de terça, nas campanhas, pastor? Não. É uma busca constante. É uma busca, eu vou repetir, constante do Espírito Santo de Deus. É quando você abrir os olhos pela manhã, quando Deus te acordar, ou o despertador te acordar, a primeira coisa que você precisa fazer é buscar o Espírito Santo de Deus, é falar com o Espírito Santo de Deus, é declarar palavras de adoração ao Espírito Santo de Deus. Você que trabalha, sair de casa e começar a ir até o seu serviço em uma busca constante do Espírito Santo de Deus. Pastor, mas vão achar que eu sou louco? Não. O crente que é o crente de verdade, ele tem discernimento espiritual. Ele vai orar em espírito de oração. Ele vai para o serviço em oração, em espírito de oração. Ninguém percebe, ninguém nota, mas ele está conectado com o Espírito Santo. Você sabe o que está faltando para a igreja nesses últimos dias? É ser cheia do Espírito Santo. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo não precisa convidar, fazer apelos de convocações. Uma igreja cheia do Espírito Santo, as pessoas que passam pela rua, nas praças, são atraídas aqui dentro, porque tem uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Bate no seu peito e diga: eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Esses homens precisavam estar cheios do Espírito Santo de Deus. Note que Jesus determina. Se você ler Atos, Jesus está dando uma ordem a eles: permanecei, ou seja, não saia de Jerusalém, não saia da cidade, permanecei. Meu irmão, olha aqui para mim. Eu não sei como que você está nessa noite. Eu não sei como que você está emocionalmente ou espiritualmente, mas a palavra de Deus para a tua vida é: permanecei no lugar que Deus quer que você esteja. Aperte a mão de alguém e diga: não saia da presença do Espírito Santo. Há uma promessa, amém, queridos? Olha aqui para mim. Há uma promessa do Espírito Santo sobre a igreja. Há uma promessa do Espírito Santo sobre a igreja.
E nós precisamos, como igreja, levantar a nossa voz e buscar o Espírito Santo, para que a igreja seja despertada, avivada no poder do Espírito Santo. Hernandes Dias Lopes, reverendo Hernandes Dias Lopes, um presbiteriano, ele diz assim: as igrejas estão mortas, os cristãos estão parecendo um cubo de gelo. Eu falei: misericórdia, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da igreja. Nós não podemos perder o fervor espiritual. Eu lembro que quando eu fui para o seminário, pastor Marcos Alvarenga estava em Goerê nessa época. Eu sou de Goerê, minha família é de Goerê, fui batizado na Renovada de Goerê. Pastor Marcos Alvarenga era o co-pastor do pastor Moisés na época. Eu sentado no escritório com ele, pastor Adair, e ele sentou comigo e ele falou: varão, quero ter um papo reto com você. Você está indo para o seminário, eu preciso dar uma direção para você, umas coordenadas aí para você. Eu falei: pastor, amém, é agora, eu quero ouvir. Ele diz: olha, lá no seminário você vai ver muitas coisas. Vai chegar num determinado momento em que muitos companheiros da sua classe vão parar, vão desistir, vão abandonar. E eu perguntei para ele: qual é a razão, pastor? A razão é que muitos foram chamados, mas poucos foram vocacionados para o ministério pastoral. E chamado e vocação é diferente. Diga: chamado e vocação é diferente. Todo mundo tem um chamado, mas vocação ministerial, pastoral, é diferente. E o que o Senhor me diz mais, pastor? Tome cuidado, vai com calma, vai com equilíbrio. Você chega lá, às vezes na teologia, nos estudos, tem muitos que saem do seminário, varão, ele disse para mim, não querendo mais pastorear, perdem o fervor, perdem o amor espiritual. Eu falei: misericórdia, pastor, é verdade. Ele diz: lute lá dentro, persista em oração. Irmãos, e eu morei dentro do seminário por 8 meses, morei interno dentro do seminário. A pastora Fabiana ficou grávida, o pastor Moisés diz: ela não tem condições de ir, vai ganhar neném primeiro para depois ela ir. Enquanto isso você vai lá e volta final de semana para Goerê, para ajudar a gente aqui. E eu fiquei durante 8 meses assim, pegando carona de Goerê até Cianorte. Às vezes pegava 4, 5 carona. Peguei carona com traficante. Deus me livrou de tantas coisas que vocês não têm noção. Durante 8 meses nessa batalha. Depois nós fomos de mudança lá dentro do seminário. Moramos bem pertinho do seminário. E eu sempre em oração, eu dizia: Deus, eu não quero perder o fervor espiritual, eu não quero perder a graça, eu quero estudar, quero me dedicar, quero ler os livros, eu quero estudar mesmo, eu quero conhecer, mas eu não quero perder a graça do Espírito Santo. Porque um homem sem a graça do Espírito Santo, ele não é nada. Quantos estão entendendo? Quando o salmista Davi pecou, quando ele caiu em adultério, no Salmo 51 é um salmo de oração de arrependimento. No versículo 10 ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, e não retira, olha o que ele pede: e não retiras de mim, ó Deus, o teu Santo Espírito. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus.
Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E eu orava: Deus, eu preciso orar aqui dentro. Eu preciso orar dentro desse seminário. E era uma batalha, uma guerra espiritual que vocês não imaginam. Lá dentro era uma batalha, uma guerra espiritual. E eu orava. E bem no início das aulas, eu fiquei num quarto com um menino de 17 anos que veio do Mato Grosso. O Espírito Santo, não sei por que eu estou contando isso, mas o Espírito Santo está dirigindo a mensagem, amém, irmãos? E um menino de 17 anos, o pai dele era pastor presidente do Mato Grosso, 17 anos, estava ali dentro, chegou com uma bolsinha, pastor. E daqui a pouco chegou um baita de um negão, com todo respeito, que eu chamava ele de negão, Bertil, ele veio do Portugal, negão bem forte, bem alto, falando tudo enrolado. E começamos a fazer amizade ali, e a gente ficou nós três no quarto. E o Espírito Santo colocou dentro desse quarto, desse negão, esse Bertil, um homem de muita oração, dentro do quarto no qual eu estava. Ele acordava pelas madrugadas, 4 horas da manhã, todos os dias. Dormia tarde, acordava 4 horas da manhã. E ele saía de fininha para o pátio, o barracão do seminário, para orar. E o Espírito Santo falou comigo, uma noite que ele estava saindo. O Espírito Santo falou no meu coração: você não pediu? Que você não quer perder o fervor espiritual que tem? Então acompanhe ele. Ele voltou, amanheceu o dia, ele voltou. Eu disse para ele: meu irmão, eu quero orar com você. Eu tenho visto que você tem saído na madrugada. Eu quero orar com você, cara. Por favor, quando você for, você me chama. Ele fez assim para mim: não posso te chamar. Tinha uma vozona grossa: eu não posso te chamar, porque quem me chama é o Espírito Santo. Se você quer ir comigo, peço ao Espírito Santo que te acorde, te desperte para você ir. Falei: tudo bem, eu vou orar então. Eu orei a Deus, eu disse para Deus: Espírito Santo, eu quero acordar na mesma hora que esse homem, eu quero ir na mesma hora que ele for. Me desperta, na mesma hora que o Senhor vir despertar ele, me desperta também. E deitamos para dormir. Quando foi 4 horas da manhã, o Espírito Santo me despertou. Foi bem a hora que ele estava saindo do quarto. Ele saiu do quarto, eu já me troquei, já parti para o barracão. E durante esse tempo em que eu fiquei interno, foi o tempo em que nós mais buscou o Espírito Santo debaixo daquele barracão. Eu lembro de noites que nós estávamos clamando na madrugada ali, e o Espírito Santo nos visitava com tanto poder e graça. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque a igreja precisa voltar a buscar o Espírito Santo de novo. Você precisa voltar a buscar o Espírito Santo no teu quarto secreto de oração. Se você ainda não tem um altar dentro da tua casa, que altar, pastor? Altar de oração. Levanta um altar de oração dentro da tua casa. Esse altar é invisível, é altar espiritual que eu digo, irmãos. Fecha o quarto, separa um lugar e vá buscar todos os dias. Busque todos os dias essa presença do Espírito Santo. E quando você vir para a igreja, ninguém vai ficar implorando para você dizer amém, glória a Deus, aleluia. Você já vai sair de casa cheio do Espírito Santo. É isso que a igreja precisa. Às vezes a gente tem contato com muita gente durante o dia. A gente está conversando com todo mundo da cidade, WhatsApp. Mas o Espírito Santo, a gente está negligenciando, está deixando de lado. O Espírito Santo me trouxe aqui como um profeta para te despertar. Você crê nisso? Para te levantar. Você que orava pelas madrugadas e parou de orar, é o tempo de voltar.
É o tempo de colocar a cara no pó de novo. É o tempo de jejuar. É o tempo de se consagrar. É o tempo do revestimento, porque a igreja está vivendo os últimos dias na terra. E é só os espirituais que entendem isso. Nós estamos vendo a banalização geral, e a igreja precisa estar revestida do poder do Espírito Santo de Deus. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, implore, chame, invoque, até que do alto você seja revestido do poder do Espírito Santo de Deus. Eu já orei três horas. Não estou falando isso para vangloriar. O assunto é propício. Vou entrar. Orava 3 horas ao dia. A fase em que eu estava desempregado, a fase em que ela estava trabalhando, minha esposa, e eu não estava trabalhando, estava desempregado. E foi um período muito difícil. E o Espírito Santo falou para mim: esse tempo que você está aí parado, vai orar. Eu entrava no quarto 1h da tarde, saía 3 horas, 3h30, 4 da tarde, em oração. Confesso para vocês que teve momentos que eu escorava minhas costas no guarda-roupa assim, ó. Fechava meus olhos e eu ficava mais ou menos uma meia hora. Vem Espírito Santo, visita a minha vida, visita a minha vida. De repente as minhas mãos eram tomadas, meu corpo era visitado. Eu sentia a glória de Deus dentro do quarto, um fogo do Espírito invadindo meu ser, algo inexplicável que o dinheiro, carro, casas nunca vai nos dar. É um prazer, uma alegria, há uma presença tão gloriosa do Espírito, e Ele está disposto a derramar hoje, nessa noite, na tua vida. Olhe para alguém e diga, cutuque essa pessoa aí, meu irmão, e diga: você precisa ser cheio do Espírito Santo. Ei, ou você é crente cheio do Espírito Santo, ou você não é crente. Porque o que um crente vazio tem para oferecer? Diga: nada. Nada. Você precisa estar cheio. Por isso que Jesus falou para eles: permanecei em Jerusalém, não saia dali, fiquem ali, permaneçam em Jerusalém, porque tem uma promessa. Diga: tem uma promessa. Tem uma promessa, não saia de Jerusalém, porque vocês vão ser visitados pelo poder do Espírito Santo, revestidos do poder do Espírito Santo. E depois que vocês estiverem cheios do Espírito Santo, aí vocês vão para o mundo semear o Evangelho. E o que aconteceu, pastor? Lê Atos, a maior história de avivamento espiritual, Atos dos Apóstolos. Leia o livro de Atos. Muitas almas se converteram a Cristo. Por quê, pastor? Porque os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo. Meu irmão, quer ver a tua casa cheia do Espírito Santo? Comece a invocar Ele lá dentro. Quer ver teu casamento transformado? Invoca o Espírito Santo dentro da tua casa. Quando teu marido for trabalhar, invoca o Espírito Santo dentro do quarto. E quando ele chegar, ele vai sentir o toque, a graça e o poder do Espírito Santo. Quer ver as coisas mudarem na sua vida? Seja batizado com o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. A gente não pode fazer pela metade. Pastor Dair, o que está acontecendo hoje? Os crentes estão acomodados. Acomodado. Tá bom demais, pastor. Até aqui tá bom demais.
Já estou com dinheiro no bolso, dinheiro no banco, minha casa, família está bem estruturada, estou tranquilo. Mas o Espírito Santo está chamando você nessa noite a ter um encontro real com Ele como você nunca teve antes. Um contato. Deus não quer espectadores. Deus quer homens e mulheres íntimos. Intimidade. Intimidade. Eu vou para o culto hoje para ver. Ei, meu irmão, Deus não quer espectadores. Deus quer homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E essa igreja está vivendo isso, e tem vivido, e tem buscado incessantemente. Eu tenho visto. Isso é para você também. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga: é para você também. Meu irmão, seja profeta de Deus e diga assim: você faz parte desse arraial, meu irmão. Aonde você está? Ei, aonde você está? Sentada na cadeira almofadada, gostoso, ar-condicionado. E daí? O Espírito Santo está te chamando. Venha, 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 porque eu tenho uma promessa sobre a igreja presbiteriana renovada de Campina da Lagoa. Eu sinto Ele aqui. Você faz parte dessa história e você não pode ficar fora desse derramar do Espírito Santo. Esse mundo não é para você. Nós não fomos criados para esse mundo. Nós somos do céu. Nós somos do céu. Nós somos do céu. Nós estamos aqui como peregrinos. E daqui a pouco Ele há de voltar. E que Ele há de encontrar uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Você que se sente fraco, você que se sente cansado nessa noite, quem sabe você veio para esse culto de terça só pela misericórdia, só pela graça. E você está dizendo assim: pastor, eu não estou conseguindo orar mais. Pastor, eu não estou conseguindo ler a Bíblia mais. Passa amanhã, à tarde, à noite, eu chego, janto e quero cama, quero dormir, descansar. Quem sabe você tem vivido assim dias, semanas e meses. O Espírito Santo quer falar com você nessa noite. É hora de despertar. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: chegou a hora de despertar. O Espírito Santo habita em você. Fique em pé, igreja. Orabacantarabachúria. Queineiarabaçu. Um carro para andar, do que ele precisa, irmãos? Do que ele precisa, igreja? Combustível. Se não tiver combustível, ele para. Você precisa estar cheio do Espírito Santo, senão você vai parar. Você vai desistir. Você não vai aguentar a pressão psicológica, a pressão emocional, a pressão do mundo, a pressão de Satanás, a pressão do pecado, as tentações.
Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir, você vai acabar caindo, enfraquecendo, desistindo, abandonando. Quantas pessoas que você conhece que não estão na igreja hoje, que não está mais na igreja hoje? Muitas, em todos os lugares. Gente, olha aqui para mim, o que tem de desviado é terrível. Pastora Daíra, é uma geração de desviado. Fui fazer uma visita essa semana, ontem na verdade, fui conversar com a família. A pessoa diz, aqui está todo mundo desviado, pastor. Eu falei, faz tempo, e nós não temos vontade de ir para a igreja de jeito nenhum. Falei, misericórdia. Então nós vamos morar dentro dessa casa. Mas há uma geração de desviado. Por quê? Porque saiu da fonte. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, saiu da fonte. É uma busca constante, todos os dias, meu irmão. Se você não estiver todo dia na fonte buscando o Espírito Santo, daqui uns dias você não vem mais para a igreja. Você começa a olhar os defeitos dos irmãos. Você começa a olhar os defeitos das pessoas. Porque a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela começa a ver o defeito de todo mundo, começa a enxergar os defeitos. Mas quem tem o Espírito Santo, ele não está focado nisso, ele está focado nas coisas celestiais.